Olá para você, estamos começando o nosso programa Café com Santo Antônio. Hoje já são 10 de outubro de 2023. Hoje um programa especial falando sobre os 80 anos de evangelização franciscana no Centro-Oeste e em especial aqui em Brasília. Então, fique conosco nesse programa especial de 80 anos da nossa província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil. Esse é o nosso programa especial dos 80 anos de presença franciscana no Centro-Oeste. Nós lançamos este livro falando justamente sobre os 80 anos dos frades franciscanos em Goiás, em Tocantins e no Distrito Federal, aqui em Brasília. História, raízes, celebração. Então está aqui o nosso livro dos 80 anos de presença franciscana. E nós começamos a contar esta história justamente que é um momento de graça e de gratidão a Deus pelos 80 anos de presença franciscana. O sentimento que nós temos é um sentimento, portanto, de gratidão a Deus, pela história dos 80 anos. E com o nosso livro, nós podemos então mostrar um pouco da nossa missão franciscana. Quando os frades americanos chegaram aqui no Centro-Oeste, eles trouxeram a sua cultura, trouxeram esta evangelização franciscana. Então, com isto, eram pessoas de um grande exemplo. Todos marcaram muito aqui realmente a evangelização no Centro-Oeste. A primeira turma que chegou eram frades sacerdotes e frades irmãos leigos. Eles ficaram primeiro em Anápolis, depois eles foram para outros lugares, e com isto finalmente eles chegaram aqui em Brasília também, quando teve a inauguração de Brasília. O trabalho que os frades desempenharam aqui foi com a Escola Santo Antônio. As irmãs franciscanas de Allegheny vieram ali naquele período também para poderem trabalhar juntos, os frades americanos, as irmãs americanas, e começou então esse trabalho de evangelização na paróquia e santuário e na Escola Santo Antônio. Então os frades presentes aqui desde o início, desde a construção, nós temos uma foto dos frades aqui, no fundo está ainda a catedral sendo construída, Catedral de Brasília, e por isso então é importante mostrarmos que esses frades missionários estavam aqui desde a construção de Brasília. Começou esse trabalho, então, a primeira turma do Colégio Santo Antônio, no dia 1º de março de 1900 e... deixa eu ver aqui direitinho, A paróquia, a criação da paróquia se deu no dia 2 de fevereiro de 1959, a paróquia Santuário Santo Antônio, 2 de fevereiro de 1959. Foi desmembramento da Arquidiocese de Goiânia, Então, a criação da Arquidiocese de Brasília, ela só foi acontecer em 1960. Então, nós já tínhamos a paróquia aqui antes disto, antes mesmo de existir a Arquidiocese de Brasília. E por isso, então, no ano seguinte foi fundada a Escola Paroquial Santo Antônio. Então, em 1961, já foi fundada a Escola Santo Antônio, um marco realmente. Isso foi a pedido do Dom José Newton, que era o arcebispo de Brasília naquela época, e a Igreja de Santo Antônio se tornou, então, a pró-catedral de Brasília, com as missas dominicais sendo celebradas aqui. Somente em 1970 é que o nosso santuário e paróquia Santo Antônio deixou
de ser, né, a catedral, quando se realmente construiu a Catedral de Brasília. Então, realmente, isso aconteceu. E o fato importante foi a chegada das Irmãs Franciscanas de Allegheny, né? Começou ali no dia 1º de março, então 40 crianças se apresentaram, né? E com isso se começou o Colégio Santo Antônio, né? Isto já, né? Então, em 1969, um moderno convento foi construído, né? E inaugurado em 1971, que é o convento dos frades franciscanos. Então, nós temos o convento, a paróquia e a escola. A história, portanto, aqui de Brasília, né? Realmente uma história bonita, né? E uma história muito interessante que estamos presentes aqui, então, desde o começo de Brasília, né? A gente quis trazer isso um pouquinho, portanto, né, desse trabalho nosso, né, presença muito marcante aqui, né? Nós também colocamos um pouco da nossa história de Brasília aqui com a nossa catequese, né, entre outras pastorais, movimentos, organismos que nós temos aqui na nossa paróquia e santuário Santo Antônio. Você pode ter, né, mais detalhes ainda do nosso livro, né, e a gente vai mostrar para você direitinho o nosso livro, né, aqui dos 80 anos de presença franciscana no Centro-Oeste. E se você quiser ainda mais detalhes do livro dos 80 anos, ver as fotos e assim por diante, você pode acessar o QR Code e você pode baixar então aí no seu computador, no seu celular. Fique à vontade para adquirir gratuitamente o nosso livro dos 80 anos de presença franciscana no Centro-Oeste, Goiás, Tocantins e aqui em Brasília. Já final do nosso Café com Santo Antônio, o Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volte para vós o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu estou bom passado. Paz e bem.